Eu quero começar lendo um texto que está lá em Neemias capítulo 8, eu vou ler 12 versículos, eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente começar logo. Você tem aí uma Bíblia, um telefone, um tablet, pode puxar, Neemias capítulo 8, eu prefiro a minha Bíblia de papel porque ela não acaba a bateria e nem fica sem 3G. E como eu sou cliente da TIM, eu tenho esse problema. Desculpa, pastor Jorge, desculpa. Mas enfim, brincadeiras à parte. Neemias capítulo 8, se você quiser acompanhar comigo, diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Sabe, eu acho muito legal como esse texto começa falando sobre unidade. E como a gente está às portas de um evento chamado Somos Um. Aqui na Vibe a gente tem falado sobre unidade, a gente está com um tema do ano que é um. A gente já falou sobre unidade entre nós, a gente está falando sobre unidade com Deus, agora são 2 subtemas. E ao longo do ano a gente vem descobrindo cada vez mais que quando a gente está num ambiente de união, quando a gente está num ambiente de unidade, coisas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Esse ambiente de unidade, de você estar aqui num domingo, dentro de uma igreja, com outras 400 e muitas pessoas, como um só povo, esse é um ambiente perfeito para aquele milagre que você estava esperando, acontecer. Existe alguma coisa sobre a unidade. Esse texto começa dizendo de um povo que se juntou como um só homem, em unidade, para ouvir a palavra de Deus. Continuo lendo e diz assim: pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, na frente da praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam alguns amigos dele e à sua esquerda outros amigos. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém e amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, está aí o nome deles para a sua curiosidade, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus, as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizavam o povo, todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora entendiam as palavras que lhes eram explicadas. Espero ter sido rápido o suficiente, mais rápido que o seu Facebook. Na verdade, assim, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achei muito engraçado. E eu achei engraçado porque esse povo parece que não tem a menor ideia do que eles estão sentindo. Começa, se você olhar assim rápido de longe, né, ele começa com um povo aqui ouvindo a lei e de repente eles começam a chorar e começam a ficar muito triste. Aquela depressão generalizada, assim, toma conta do povo. Aí, os levitas, os Esdras e Neemias começam a ficar: não, calma aí, gente, não fica triste, não fica triste, não fica triste. E, de repente, de uma hora para outra, o povo todo está aqui fazendo uma festa, e a Bíblia usa esse termo, em grande alegria. Eu não consigo entender. A galera que está chorando aqui, em grande alegria, aqui. E a diferença entre um e outro é um versículo. Aí eu fico: gente, o que estava acontecendo na cabeça de vocês? Eu não consigo entender. E eu ficava: que engraçado.
Uma hora está chorando, uma hora está rindo, uma hora está chorando, uma hora está rindo. E eu ficava, não estou entendendo. Isso me lembrou uma expressão em inglês, que é a expressão mixed feelings. Quem já ouviu mixed feelings? Se você já ouviu mixed feelings, deixa eu só saber se você já ouviu mixed feelings. Tem 5 pessoas que já ouviram mixed feelings. Então deixa eu te explicar o que é mixed feelings. Mixed feelings é uma confusão de sentimentos. Tá traduzindo quase literalmente ali, é uma confusão de sentimentos. É o famoso, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Todo mundo conhece, não sei se eu rio ou se eu choro. É essa expressão, só que a gente bota mais chique, aí fala ele em inglês. Então, não sei se eu rio ou se eu choro. Deixa eu colocar em contexto, para ver se você entende o meu exemplo. Você está lá na sua casa, de repente você abre o seu WhatsApp, você recebe um vídeo, aí você clica o vídeo e tem lá a presidente da República dando um discurso. Aí você dá play, aí ela começa dizendo: o meu governo não estabelecerá uma meta. Deixaremos a meta aberta. Quando chegarmos na meta, dobraremos a meta. Pois é. Aí você vê o vídeo, você começa a rir, porque é engraçado. E, gente, eu já me esforcei o máximo para seguir a retórica dela e ver se eu entendo qual era o ponto. Eu não consigo. Cada frase diz o que a outra diz. Eu acho muito engraçado. Por outro lado, eu acho desesperador você pensar que a chefe de Estado está dando um discurso desse. Então eu fico, gente, que engraçado, ha, 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 e todo mundo brincando, todo mundo fazendo piada. Por outro lado, eu falo assim, não é tão engraçado assim. Não é tão engraçado assim. Eu fico meio confuso. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, literalmente. Um outro exemplo aconteceu no Retiro da Vibe, no último Retiro da Vibe. E eu tenho uma foto que para mim é muito mixed feelings. E antes de eu mostrar, eu só quero dizer que eu pedi permissão para poder trazer essa foto. Tá? Porque depois vão falar assim, aqueles meninos da Vibe ficam fazendo bullying. Não é bullying. Eu fui lá, pedi Stallone, você se importa? Ele falou, não, é o Stallone, né? O pessoal conhece o Stallone e sabe. Stallone, você se importa? Ele, não, inclusive eu vou chamar minha mãe para ela rir de mim. Eu falei, então tá bom. A foto é essa aqui. É uma pessoa com um carrinho de mão. Agora, pensa comigo. O passo a passo até chegar nessa foto. Você tem uma pessoa andando, ela olha o carrinho de mão. Ela cogita a hipótese de tirar a foto com o carrinho de mão. Ela pensou, vou tirar uma foto com o carrinho de mão. Aí depois ela vai e julga aquela ideia dela, uma ideia legal. Assim, é realmente legal eu tirar uma foto com o carrinho de mão. Se não bastasse isso, ela chega para uma segunda pessoa e fala, ei, tira uma foto minha com o carrinho de mão. Essa segunda pessoa pensa, será que eu vou tirar uma foto com o carrinho de mão? Sim, fotos com o carrinho de mão é legal. Aí ela decide tirar uma foto com o carrinho de mão. Não basta ser uma foto com o carrinho de mão, ele decide fazer uma pose com o carrinho de mão. Eu acho, óbvio, muito engraçado, que eu olhei para essa foto a primeira vez, sério, eu passei mal de rir, olhando a foto de Stallone. Por outro lado, eu fico, né, que vergonha alheia. Jesus, profunda vergonha alheia de alguém que decide tirar a foto com um carrinho de mão. Que olha para um carrinho de mão e vê, nossa, daria uma bela foto. Eu fico dividido. Isso é mixed feelings, né? Eu espero que você tenha entendido o meu ponto, de entender esse grande lance do mixed feelings. Deixa eu só tirar, porque senão vai distrair você essa foto do carrinho de mão. Então, quando eu volto de novo nessa história, eu fico pensando que talvez esse povo esteja um pouco disso, tem esse mixed feelings, né? Eu não sei se eu choro e de repente me dá vontade de chorar, mas eu também não sei se eu fico feliz. Então, eu fico nessa dúvida até que alguém me diga o que fazer. E quando alguém me diz para fazer uma festa, aí eu faço uma festa. Mas eu estou em dúvida dentro de mim com o que eu sinto. E a verdade é que eu, muitas vezes, fico meio confuso com os meus sentimentos quando eu abro a Bíblia. E tem horas que eu fico, será se eu devo estar triste ou será se eu devo ficar feliz? Será se eu devo rir? Será se eu devo achar triste? Eu não sei. E especialmente na história da cruz. E
história da cruz, eu vou considerar aqui como indo do Getsemane até a crucificação de Jesus. E por toda a história, às vezes eu vou lendo e eu vou pensando, Jesus, é muito linda a obra que você fez, é maravilhosa, é perfeita, mas será que eu não deveria me sentir triste de ver Jesus assim? Ou será que eu devo ficar feliz pelo que você completou? E eu fico nessa confusão. E aí eu comecei a juntar um pouco os pontos. Eu falei, bom, aquele povo estava com uma confusão de sentimentos. Às vezes, quando eu estou lendo a história da cruz, eu fico com essa confusão. Então, deixa eu tentar me colocar no lugar dele, no lugar desse povo, para ver se eu entendo o que estava na cabeça deles, e talvez uma conclusão que eu tire daqui me ajude a entendê-los naquela passagem de Neemias. E aí eu peguei 4 momentos da crucificação. 4 pontos que para mim são críticos, que para mim despertam uma confusão. Eu vou abrir um pouco do meu coração para você hoje e falar um pouco do dilema que eu fico às vezes, mas se Deus quiser vai dar certo no final e a gente vai chegar a uma conclusão. Acredita em mim. Tá? Então, o primeiro momento, Jesus está no Getsemane. Então, Jesus chega com 11 discípulos ao jardim do Getsemane e ele pega, dos 11, ele pega 3 discípulos mais próximos. Então, entende o seguinte, Jesus ele já estava levando o bope dele, já estava levando os 11 mais próximos, os 11 homens mais próximos a ele. Lembre que Judas tinha saído para traí-lo, né? Então, já está levando os 11 mais próximos. Desses 11 que eram os mais próximos, ele tira 3. E ele leva esses 3 para um lugar reservado. E ele vira para esses 3 e fala, olha, eu estou profundamente angustiado. E eu vou ali orar. Eu vou ali conversar com o Pai. Mas eu peço que vocês, fiquem aqui, vocês 3, mas que vocês continuem em oração. Orem por mim, enquanto eu vou ali conversar com o Pai. Posso contar com vocês? Jesus, estamos juntos. Estou fechado contigo, somos um. Tá de boa, vamos embora, pode ir lá. Jesus sai, vem até esse outro canto e começa a dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E ele começa a suar sangue. Ele começa a suar gotas de sangue. E aí quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí mentalmente eu me transporto para aquela cena. E eu começo a olhar de fora. Aí eu vejo 3 patetas dormindo aqui. Jesus angustiado, suando sangue aqui. E eu não sei se eu venho aqui com um balde de água gelada e eu acordo esses caras, eu dou um pescotapa nesses caras, para eles aprenderem a ficar acordados. Jesus pediu um negócio, Jesus só pediu para vocês ficarem acordados, gente, pelo amor de Deus. Ou se eu venho aqui e dou um abraço em Jesus e falo, Jesus, desculpa porque você está passando por tudo isso, porque na verdade não era você que tinha que estar passando por isso, era eu. Então eu fico no misto de raiva ou de compaixão, mas eu também fico muito feliz. Eu fico muito, muito alegre, porque eu sei que naquele momento Jesus ele estava nos redimindo de uma maldição. Maldição essa que vem desde Gênesis 3. Então, Adão e Eva estavam lá no jardim, e de repente eles comeram o fruto que não podia, pecaram, são expulsos do jardim do Éden. E Deus ele vira e fala para a terra que a partir daquele momento a terra produziria espinhos. Ele vira e fala para a mulher que a mulher teria dores de parto. E ele vira para o homem e ele fala o seguinte: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Agora preste atenção, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Aqui, Jesus ele estava pegando o sangue dele. E preste atenção, o sangue de Jesus é um sangue que limpa, é um sangue que purifica, é um sangue que justifica, é um sangue que quebra maldições. Ele estava pegando o sangue dele e ele estava juntando com o suor do homem. E ele estava dizendo, a partir desse momento, vocês estão livres dessa maldição. A partir desse momento, vocês não vão viver sob o jugo do seu próprio suor. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, ele virou para cada um de nós e falou assim: eu sou a sua provisão. Eu sou a sua porção. Você não depende mais do suor do seu rosto, você vai depender de mim. Você vai depender do que eu vou fazer por você na cruz. E com isso, ele garante para a gente descanso.
Não por outro motivo, se você voltar aqui, você vai achar os 3 discípulos dormindo. Porque Jesus estava conquistando descanso ali, e os discípulos estavam mostrando para o mundo o descanso que ele estava conquistando para a gente. Eles dormindo é só um sinal disso, é só uma sombra do descanso que ele trouxe para nós. E Jesus estava falando, eu te libero dessa maldição, eu conquisto para você descanso. E isso me alegra. Mas eu também fico na vontade de chamar a atenção dos discípulos e de dar um abraço em Jesus pelo que ele estava passando. Dali ele volta, pega os 3 patetas, eles voltam lá para aquele grupo e de repente vem Judas, vindo com os soldados romanos. E aqui não tem confusão, né? A vontade que dá é de dar uma de, sei lá, Ronda Rousey e acabar com Judas. Não? Só eu que tenho, desculpa. Não é muito cristão, né? Falar que ia bater em outro. Mas enfim, a vontade que eu tenho é de pegar Judas e sumir com Judas. Mas Judas chega, pega os soldados chegam, e os soldados falam, quem é esse tal de Jesus de Nazaré? Aí os 11 discípulos viram as costas e saem correndo. E não fica ninguém lá. Eu falo, bonito vocês. Quando vocês estavam com fome, que não tinha comida, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e deu comida para todo mundo. Quando vocês estavam no barco, o barco estava quase afundando, Jesus veio andando sobre as águas e parou a tempestade. Agora, quando os soldados vêm pegar Jesus, vocês vão para onde? Vocês viram as costas e vão embora. Aí eu fico com vontade de sair correndo atrás deles, botar os sentados igual criança. Você bota sentado assim para ouvir, senta aqui que eu vou te dar uma bronca agora. Vontade de pegar os 11 e passar uma bronca generalizada neles, porque, pelo amor de Deus, gente, Jesus, cara, vocês passaram os últimos 3 anos e meio com ele, de repente chega um soldado e vai embora. Mas, por outro lado, eu fico feliz, sabia? Porque o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia que estava em Isaías 53. E se você ler aqui, diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho. Os discípulos olharam os soldados chegando, qual era a rota de fuga mais rápida? Foram embora. Pegaram o seu próprio caminho. Agora preste atenção como é que termina esse versículo. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Entende o seguinte, 11 discípulos crucificados não iam fazer nada por você. Jesus Cristo crucificado nos dá salvação, vida eterna, vida abundante. E eu fico feliz porque os discípulos correram, mas ele não correu. Os discípulos fugiram, mas ele não fugiu. Quando os soldados chegaram perguntando quem é esse tal Jesus de Nazaré, ele se levanta, eu imagino Jesus enchendo o peito e falando, eu sou. Eu sou, que era o nome de Deus, o grande, eu sou. E quando ele vira e fala, eu sou, os soldados caem mediante o poder da palavra de Jesus. Ele fala, eu não vou correr. Eu não vou fugir. Vocês não vão ter que ir atrás de mim e me levar à força. Eu vim aqui para conquistar uma galera que vai estar lá na nova igreja, lá em 2015. Eu não vou correr não, porque eu quero eles. Eu quero eles de volta. Então eu fico... Cadê esses discípulos que foram embora, a vontade de pegar eles, mas por outro lado eu fico, Jesus, obrigado porque você se colocou lá e você se entregou por mim. Dali eles pegam Jesus, levam ele preso. Jesus passa a noite sendo interrogado, passa a noite numa cadeia, até que no dia seguinte ele se encontra na frente de Pilatos com uma multidão. E Pilatos pergunta, e aí, o que eu faço com esse camarada aqui de vocês? Eles começam a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, ele toma uma decisão e ele fala, então tudo bem, eu vou crucificar Jesus na conta de vocês que estão pedindo, eu vou crucificar Jesus. Mas Jesus, antes de ir de fato para a cruz, ele foi flagelado. Se você estava aqui há 2, 3 semanas atrás, você deve lembrar da imagem do flagelo, aquele chicote de 3 pontas. Em cada ponta tinha, às vezes, um pedaço de osso afiado, porque quando pegava na pele do criminoso, do preso, ele arrancava um pedaço, às vezes bolinhas de metal que eram feitas para quebrar o osso do preso. E aí pegam Jesus e levam para o poste, amarram ele no poste. Os soldados romanos vêm com aquele flagelo e começam a bater nele.
E meu coração começa a apertar, sabe? Meu coração começa a ficar pequenininho. E eu fico olhando e eu falo assim, não bate nele. Por favor, não bate nele. Ele não merece, ele é inocente, ele não fez nada. Sabe, a vontade eu tenho que pegar e tirar todos aqueles soldados e pegar Jesus no colo, Jesus machucado. Mas por outro lado eu fico muito feliz, muito feliz, porque pelas suas feridas nós fomos curados. Sabe, quando o primeiro soldado pegou aquele chicote e deu aquela primeira chicotada no corpo de Jesus, a mensagem que estava ecoando por toda a eternidade, era uma mensagem que estava direcionada ao câncer, e ele estava dizendo, ei, você perdeu. Quando ele deu a segunda chicotada, ele falou assim, a AIDS perdeu também. Quando ele deu a terceira, ele falou assim, doenças crônicas podem ir embora. E ele falou assim, cada chicotada que ele tomava, ele estava segurando para a gente saúde plena, ele estava segurando para a gente cura. Então eu fico, Jesus, por favor, deixa eu te pegar no colo, deixa eu te dar um abraço. Alguém some com esse soldado, mas eu também fico, Jesus, obrigado, porque hoje a gente pode orar pelos enfermos e crer que eles serão curados. Hoje eu posso chegar aqui e falar para você mesmo que entrou aqui hoje com alguma doença, que você falou que talvez não tivesse cura, o médico talvez falou que não tivesse cura, e poder chegar para você e dizer que Jesus cura, ou melhor, dizer para vocês que Jesus já te curou na cruz. Sabe, é por isso que a gente chega com essa confiança, porque as feridas que ele teve, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus sai dali e vai andando até o Gólgota, onde ele vai ser crucificado. Levam ele para um alto do monte, um lugar onde todo o povo pudesse ver. Presta atenção, a cruz não era um rito oculto, não era uma coisa que eles faziam escondido, não, era um espetáculo público, era feito para humilhar o prisioneiro mesmo. Então Jesus ele foi crucificado num lugar onde todos pudessem vê-lo. Jesus é colocado ali, naquela cruz feita de madeira, e ele é erguido ali naquele alto daquele monte. De um lado colocam um ladrão, do outro colocam outro ladrão. E quando eu paro, eu imagino essa cena, Jesus no alto daquele monte, aquela multidão embaixo, os dois ladrões cercando ele. E eu volto para essa passagem aqui de Neemias. Eu percebo que Esdras, quando o povo está ali na cidade como Esdras ele chega e se coloca num palanque de madeira, num lugar onde todos pudessem vê-lo, e de um lado ele coloca uns homens, do outro ele coloca outros homens. Eu fico pensando se talvez essa imagem de Esdras não fosse uma sombra do que essa imagem aqui um dia seria. Se talvez o que Esdras estivesse passando era, olha, um dia vai ter uma imagem como essa. Hoje eu estou subindo num palanque de madeira para vocês me verem. Amanhã Jesus vai ser crucificado numa trave de madeira à frente de todo o povo. Hoje eu tenho homens de um lado, homens do outro. Amanhã Jesus vai ter um ladrão de um lado e um ladrão do outro. E na verdade isso não ajuda nem um pouco eu entender o problema do mixed feelings daquele povo. Porque eu fico pensando, ora, o povo, eles tinham essa imagem gloriosa na frente deles, ainda que não fosse uma imagem clara, mas eles tinham a sombra do que Jesus um dia faria, e eles podiam olhar e ver aquela imagem maravilhosa sobre o sacrifício de Jesus, e ainda assim eles estavam chorando. Eu falo, bom, isso não faz sentido. E eu começo na verdade, suspeitar que eles não tinham uma confusão de sentimentos. Não, na verdade, eles não entendiam o que os levitas estavam ensinando. Eles não entendiam o que aquela imagem significava. Quantas pessoas você conhece que já ouviram falar de Jesus? Vamos lá, gente. Jesus não é uma figura, né, restrita a essas quatro paredes. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas qual é o marco? A sua vida, e eu te garanto, a sua vida vai mudar a partir do momento que você realmente entender quem Jesus foi. Então talvez eles estivessem chorando aqui porque eles não entendessem aquela imagem, eles não entendessem o que Jesus fez por eles, o que Jesus ia fazer por eles, por nós.
E aí eu tenho um pouco dessa mania de querer ver o significado dos nomes das pessoas na Bíblia, porque nomes na Bíblia têm significados, tá, gente? Os nomes eles não são dados ao acaso, porque também, vamos lá, né? Quem em sã consciência daria o nome de Matitias? Ninguém, né? Mas é porque Matitias, ele tem um significado. Matitias, ele conta uma história. E eu comecei a pensar, bom, talvez esses nomes, um do lado do outro, tivessem um significado. Mas antes de eu entrar no significado desses nomes, posso só dizer o seguinte, no meio aqui tinha Esdras. E Esdras, o significado do nome Esdras é ajudador. De um lado de Esdras tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Do outro lado tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 6 é o número do homem. 7 é o número da perfeição, mas também é o número do descanso. Porque Deus, quando fez a criação, Ele descansou no 7º dia. Descansou por quê? Porque tudo estava perfeito. Então 7 também indica descanso. E se essa imagem sozinha nos dissesse que o homem, ainda que fraco e ainda que falho, ele através do ajudador, e o nosso ajudador é o Espírito Santo, ele pudesse entrar nesse descanso. Talvez essa imagem também queira dizer isso, mas enfim, eu comecei a olhar o nome desses caras e comecei a ver lá presente de Deus, notícia. Jesus respondeu, a minha luz é Jesus, minha porção é Jesus, a obra de Jesus. Esdras, o ajudador, Jesus redimiu, quem é igual a Deus? Meu rei é Jesus, enriquecido, e esse enriquecido faz referência a um embaixador, um representante que pegou o dinheiro do seu rei para viajar a terras distantes. Juiz atencioso, Jesus se lembrou, e aliado. E aí eu comecei a olhar para todos esses nomes, e eu comecei a perceber que esses nomes contam uma história, que esses nomes trazem uma mensagem. E eu comecei a colocá-los um do lado do outro e eu comecei a ler o seguinte, o presente de Deus, e o presente de Deus é a graça, é o favor de Deus significa presente de Deus. É a notícia de que Jesus é a nossa resposta, é a nossa luz e é a nossa porção. Que a obra de Jesus nos deu o ajudador, o Espírito Santo, que nos redimiu da maldição da lei. Que não há outro igual a Deus, que Jesus é o meu rei, o meu representante nos céus e o meu juiz atencioso. Que Jesus se lembra de mim e que Jesus é o meu aliado. Essa história é maravilhosa. Essa história é fantástica. E quando você pensa que tinha um povo aqui chorando frente a essa história, na verdade, só comprova para mim que eles não tinham confusão de sentimentos, mas eles não estavam entendendo isso aqui. E no momento que os levitas explicam para eles, se você lê o finalzinho, o último versículo 12, diz que esse povo saiu para fazer uma grande festa, porque agora entendiam o que estavam explicando para eles. Agora eles entendiam essa mensagem aqui, eles entendiam que ali não era para trazer jugo sobre eles, não era para trazer peso sobre eles, não. É que havia um Salvador do mundo, que havia Jesus Cristo, que ia dar para a gente a graça, e que a graça ia trazer para a gente muito mais. E aí quando eles entendem isso, eles falam, não vou ficar triste, não tem por que eu ficar triste, não, deixa eu celebrar, deixa eu pular, deixa eu cantar, vamos fazer um almoço, um jantar, vamos botar a família toda reunida e vamos festejar com grande alegria. Entende que quando você entende o que Jesus fez, ele não te dá um pouquinho de alegria. Ele não te dá alegria média. Ele te inunda de alegria. É por isso que você vê a galera pulando, dançando dentro da igreja. Por quê? Porque a gente é alegre. A gente é alegre. Por favor, gente, olha para isso e me diz se tem como ficar triste lendo isso. A gente é alegre. Sabe, e eu não mudei os nomes de ordem. Os nomes estão rigorosamente na sua ordem. Então você imagina aquele povo, naquela época, que falava aquele idioma e olhava a ordem e começava a falar assim, como é que é o nome daquele cara? Aquele ali é Matitias. Matitias, presente de Deus, tá aí. E o outro é notícia. Mas quem é que está do lado dele? É Jesus, é a minha resposta. Então, o presente de Deus é uma notícia de que Jesus é minha resposta. E tem gente que chegou aqui hoje, sabe? Você está com uma pergunta
no seu coração e tem coisas que você não entende. Tem perguntas que você faz que nenhum homem jamais pode te responder. Você chegou aqui em busca de resposta e posso te falar, Jesus é a sua resposta. Ele é a sua resposta. Às vezes você se chegou e você está parece que o mundo está em trevas, sabe? Você não consegue ver saída, você só vê escuridão, escuridão, escuridão. E você fala assim, eu estou completamente perdido, eu não sei o que eu faço da minha vida. E a graça, essa graça de Deus, ela veio te dizer que Jesus é a sua luz. Ou então você está aqui domingo pensando em amanhã, pensando em depois de amanhã, pensando no final do mês. E você fala assim, cara, eu não tenho condições de honrar esses pagamentos e a conta que não para de vir. E eu não sei o que eu vou fazer. Ou eu fui demitido do meu emprego, a economia está muito ruim. Eu não sei o que eu vou fazer para poder sustentar a minha família. Eu estou começando a ficar desesperado. E Jesus vem, te chamou aqui para te dizer que Ele é a sua porção. Que Ele é a sua provisão. Sabe, quando eu olho para isso e eu medito sobre isso, eu sou cada vez enchido de fé, de alegria, de confiança, que Jesus é fiel, que Ele vai cumprir isso na minha vida. Mas também quando eu olho para cá e eu começo a ler, eu me espanto, porque eu não acho o meu nome aí. Eu não me acho aí dentro. Sabe por quê? Porque não fui eu que conquistei nada disso. E nada que eu faça pode conquistar isso aqui. Quem conquistou isso, o único capaz de conquistar isso, foi Jesus Cristo. Isso não é a meu respeito. Isso não é sobre mim. É sobre Ele. Ele é a minha resposta. Ele é a minha luz e a minha porção. Ele é o meu rei. Ele é o meu representante. Ele é o meu juiz. Sabe, muita gente, quando a gente fala desse evangelho da graça, muita gente começa a criticar, falando que é um evangelho egoísta, que é um evangelho arrogante, que é um evangelho que é egocentrista, que só pensa na gente. Mas, meu irmão, você não está aqui. Eu não estou aqui. Quem está aqui é Jesus, cara. Quem fez isso aqui é Jesus. Foi Jesus que conquistou tudo isso. Ele que é o vitorioso. Ele que conquistou. Ele que triunfou sobre a morte. Ele que triunfou sobre toda a potestade das trevas. Ele que é o rei. Ele que é tudo sobre Ele. Sabe, quando a gente sobe aqui, a gente começa a falar que Ele cura. Sabe, não é sobre você que a gente está dizendo, é sobre você porque a gente quer que você seja curado. Sim, é sobre você porque a gente quer que você receba isso, mas na verdade é porque a gente quer que a sua vida dê glórias ao nome dEle. A gente quer que a nossa vida honre o nome dEle. A gente quer que a nossa vida diga para o mundo que o nosso Deus é maior do que o câncer, que o nosso Deus é maior do que a AIDS. A gente quer que a nossa vida diga para o mundo que o que os médicos dizem ser impossível, o nosso Deus se mostra o dono de tudo, o todo-poderoso, e Ele vence o impossível. Para Deus não tem impossível. E Ele quer te curar. E a honra vai para o nome dEle. Quando a gente sobe aqui e fala, cara, lança suas sementes no reino, seus dízimos e suas ofertas, e Deus Ele vai abrir as comportas do céu, Ele vai abrir as janelas dos céus. Não é para você ficar desfilando numa Ferrari, como se fosse tudo a seu respeito. Não é para o seu nome estar num cartaz bonito, como se fosse tudo sobre você. É porque Ele está querendo te dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está querendo dizer que todas as coisas estão na palma da minha mão, que é tudo dEle, por Ele e para Ele. Ele está querendo dizer que na cidade dEle o chão é feito de ouro. Ele está querendo dizer que na cidade dEle as pedras preciosas não brilham porque tem vergonha de brilhar diante do esplendor dEle. Ele está querendo dizer que Ele é a sua porção. Ele está querendo dizer que Ele é a sua suficiência. Ele está querendo dizer que tudo que você precisa, Ele satisfaz. Quando a gente fala que você tem acesso ao descanso, a gente não está falando para você viver uma vida alheia ao que está acontecendo no universo.
deitado numa rede, tomando uma água de coco, como se o mundo fosse acabar. O que ele está querendo dizer é: meu filho, confia, porque o meu trabalho é perfeito. Você não precisa ficar se matando para dar jeitinho no que eu faço. O que eu faço é perfeito. O que eu faço está completo. O que eu faço está consumado. Aleluia. E ele te fala: descansa. Descansa na minha obra. Descansa, porque o que eu fiz é perfeito. Lembra da criação? Você lembra? Eu fiz tudo em 6 dias e no 7º dia eu descansei. Por quê? Porque não tinha mais nada para ser feito. Estava perfeito. Se ele começou, ele vai terminar. Se ele começou, ele vai terminar. Confia nele. Sabe, é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente sempre fala aqui. É falar sobre ele, é falar sobre o nome dele, é falar sobre Jesus Cristo. E a gente está às portas de entrar numa conferência. Uma conferência de nome Somos Um. Sabe, isso não é, essa conferência não é sobre a nova igreja, tá? Não é sobre a vibe. Essa conferência é sobre ele. A gente não está indo para o Citibank Hall para dar mídia. A gente não está indo para o Citibank Hall para ficar bonito. A gente está indo no Citibank Hall porque a gente quer dar oportunidade para as pessoas entrarem lá e conhecerem esse nome. A gente quer dar oportunidade para você entrar lá e ter 2 dias na presença dele, para você poder levantar as suas mãos e falar tudo que você quer falar para ele, para você engrandecer o nome dele, exaltar o nome dele. Tudo que a gente faz é com foco nele. Sabe, mas a gente tem 2 opções. Hoje a gente pode esperar chegar quinta-feira, quando a galera da Hilson está aqui. Ou a gente pode começar isso hoje. A gente pode começar hoje, talvez, levantando com as nossas próprias palavras aquilo que você quer falar para Deus, aquilo que o seu coração quer falar para Deus. A gente canta, a gente é muito legal, gosto de tudo isso, mas você tem liberdade para você se expressar diante de Deus. Você tem liberdade para você falar o que o seu coração quer falar para Ele. Você tem liberdade para usar as suas palavras, para usar os seus elogios para Ele, para se achegar perto dEle. Sabe, se você topa entrar comigo e já começar desde agora a exaltar o nome dEle. Então eu vou te pedir para você ficar de pé. Para você ficar de pé e você levantar as suas mãos e você começar a falar. Você pode começar a falar com as suas próprias palavras. Você pode começar a exaltar Ele. Você pode começar a exaltar o nome dEle. Dizer o que você sente. Dizer o que você quer dizer para Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é Deus de tudo. Ele está sobre tudo e sobre todos. Sabe, antes de... Eu já vou passar pro João. E aí, João, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas antes de eu passar pro João, a gente leu 2 versículos de Isaías 53. E eu quero terminar de ler ele com você. Tá, e Isaías 53, ele começa dizendo que Jesus era um homem sem formosura, um homem de dores, e depois fala como ele sofreu, e através das suas pisaduras nós temos cura. Mas ele completa e ele termina dizendo o seguinte: ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo. Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, eu dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o princípio: esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma ele verá que valeu a pena e ficará feliz pelo que fez. Porque por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados dele. Por isso eu recompensarei generosamente o melhor de tudo e a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. É tudo sobre ele, é tudo sobre o nome dele.
nosso Deus. Mais do que tudo, isso é sobre o amor dele por você. Muitas vezes a gente se pega pensando o meu amor por ele. Ah, se eu amo ele o suficiente, se eu estou pronto para recebê-lo. Não. Isso é sobre o amor dele por você. Sabe, agora eu queria dar a chance para você que está aqui hoje. E você falou, Bruno, como é que eu faço para ter isso aí? Eu achei legal, é isso que eu preciso, foi isso que eu vim procurar aqui. Mas como é que eu faço para ter acesso a isso? E eu vou te dizer que é simples. Tudo que você precisa fazer é olhar para ele e dizer, Jesus, eu sou seu. Eu sou seu. Obrigado por tudo e eu sou seu. Então, eu quero orar por você, na verdade. Se esse é você, eu quero orar por você. E eu vou pedir para toda a igreja, se puder, fechar os olhos, para a gente dar privacidade a essas pessoas. Você fechar os olhos, você continua em adoração no seu espírito. Se você quiser continuar adorando ele em voz baixa, você pode. E com todo mundo de olhos fechados, eu quero perguntar para você. Você que fala assim, Bruno, era isso que eu vim procurar. Se esse é você, levanta a sua mão. Só para eu saber que é você e eu poder te incluir nessa oração. Se é você, só levanta a mão. Pode levantar e abaixar, que eu já te vi. E eu quero te incluir nessa oração. Na verdade, vamos fazer assim, toda a igreja junto, vamos orar como um só homem, vamos orar como uma só igreja. Vocês topam isso com os nossos novos irmãos? É uma oração simples, então repete comigo, diz assim, Jesus, obrigado, porque você morreu na cruz por mim. Eu estou aqui, pronto para receber da tua graça. Eu sou seu filho, seu amado e seu querido. Amém. É isso. Você pode dar uma salva de palmas para essa galera?